programas a cada semana, e em especial que viu o programa na semana passada, sabe que 1844 foi o ano no qual um grande evento ocorreu no céu. Jesus passou de um lugar para outro lugar dentro do edifício onde Deus fica, o santuário celestial. Naquela ocasião, como estudamos na semana passada, Jesus disse para os seus servos o seguinte: Apocalipse capítulo 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Um povo havia dito que Jesus voltaria em 1844. Não foi verdade. Eles entenderam que Jesus purificaria a terra, como se a terra fosse o santuário a ser purificado. Todavia, Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E este texto se refere ao santuário do céu, não ao santuário da terra. Assim sendo, mesmo após 1844, seria necessário que o povo de Deus pregasse acerca de povos, nações, línguas e, em especial, reis. Pega na mentira, pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Parece até uma piada, mas não é. Esta é a crença adventista. Segundo esses lunáticos, Jesus Cristo não concluiu sua obra de redenção na cruz, deixando para concluir apenas em 1844. E só nesta data, Jesus Cristo se senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, entrando supostamente no lugar santo dos santos, no santuário celestial. Outra maluquice na crença adventista é dizer que o santuário celestial estava manchado de pecados e Jesus Cristo, ao entrar no lugar santo dos santos desse santuário celestial, precisou fazer uma espécie de purificação nele. E isto ocorreu em 1844, segundo esses lunáticos. Bem, a minha refutação poderia terminar aqui. Desde quando o santuário celestial precisa de purificação? Desde quando esse santuário celestial estaria maculado de pecados? Sendo assim, eu vou contar a vocês a história dos adventistas, como eles nasceram, e vocês entenderão o porquê de tantas aberrações proféticas. Esse grande dia, ou esse grande evento mencionado pelo Jairo de Carvalho no vídeo, na verdade, ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, o grande erro profético. Tudo começou quando Guilherme Miller, por volta de 1816 a 1818, começou a profetizar a segunda vinda de Cristo. Segundo ele, Jesus Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Esse foi o dia do grande desapontamento. Guilherme Miller se dizia um perito nas Escrituras Sagradas. Porém, esse perito nas Escrituras Sagradas esqueceu de ler aquele famoso versículo bíblico onde diz assim: a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Se nem Jesus Cristo, que era o Verbo encarnado, sabia o dia da sua própria volta, quanto mais Guilherme Miller, um simples herege, um lunático, que sofria de esquizofrenias. Então chega o dia marcado por Guilherme Miller, 22 de outubro de 1844. Um bando de babacas se reúnem para esperar a volta de Cristo. E como eu já falei, este dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, o dia do grande erro profético, porque Cristo não voltou. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico sabe que não foi dado ao homem saber o dia da volta de Cristo. Por isso, se alguém no meio daquele bando tivesse algum conhecimento bíblico, jamais estaria ali, esperando Jesus Cristo voltar. O resultado de tudo isso
foi o nascimento de uma seita chamada Adventistas do Sétimo Dia. Porque, nesse mesmo ano, Ellen White, uma das babacas que estavam esperando a volta de Cristo, para justificar o erro profético de Guilherme Miller, inventa esta seita chamada Adventista do Sétimo Dia, para tentar consertar o erro profético de Guilherme Miller. Imaginem vocês uma seita que nasce no meio de um erro profético. Alguém acredita que esta seita é de Deus? Lógico que não. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico sabe que nada de Deus nasce no meio de um erro profético. As próprias Escrituras afirmam isso. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 22, diz assim: quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disser não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas. Guilherme Miller falou, e o que ele falou não se realizou. Não veio de Deus. Poderia sair algo de bom, algo de Deus, no meio daquele bando? Mas Satanás é astuto. Ele deixa Guilherme Miller, após o seu erro profético, e incorpora em Ellen White, uma de suas seguidoras, que estava esperando também Jesus Cristo no dia do grande desapontamento. Guilherme Miller falece poucos anos depois, e Ellen White começa a profetizar no mesmo ano do grande desapontamento. Prestem atenção no que é narrado no livro adventista chamado Testemunhos Seletos. Nesta época, visitei uma irmã em Cristo, cujo coração estava cingido ao meu. Éramos 5 pessoas, todas mulheres, reverentemente curvadas ante o altar da família. Enquanto orávamos, o poder de Deus desceu sobre mim. Como antes não experimentara ainda, pareceu-me estar rodeada de luz e ir-me elevando acima da terra. Assim nasce a seita adventista do sétimo dia. Assim, Ellen White começa a profetizar no mesmo ano do grande desapontamento, do grande erro profético. Como eu falei, nada de bom poderia sair de um erro profético. Saiu a seita adventista do sétimo dia. Então se inicia uma série de aberrações proféticas. O conceito básico da seita adventista do sétimo dia está na crença de que Jesus Cristo não concluiu a obra de redenção na cruz, que Jesus Cristo deixou para concluir essa obra no dia do grande erro profético, no dia do grande desapontamento. Também eles acreditam que só em 1844 Jesus Cristo entrou no santuário celestial e que ao entrar nesse santuário celestial ele precisou fazer uma purificação desse santuário, como se o santuário celestial estivesse manchado de pecados. Bem, neste vídeo eu vou provar biblicamente que todas essas aberrações proféticas não estão de acordo com as Escrituras Sagradas e que, na verdade, esta seita é uma seita maligna, disposta a enganar as pessoas. Vou ler agora 2 trechos do livro adventista, O Conflito do Século, para provar que realmente eles acreditam nessas aberrações no qual eu citei. No livro diz assim: antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. No caso, seria o santuário celestial. Eles acreditam que esse santuário estava manchado de pecados. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Também o livro diz assim:
Os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à Terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, aqui ela está se referindo ao dia do grande desapontamento, que eles esperavam que Jesus Cristo iria voltar. E, na verdade, Cristo não voltou. Então, eles inventaram que nesse dia, ao invés de Cristo voltar, Cristo entrou no santuário celestial. Continuando o texto, diz assim: entrou ele, então, no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. O que diz os dois textos? Primeiro, que Jesus Cristo não concluiu sua obra de redenção na cruz. Segundo, que Jesus Cristo não estava no santuário celestial até 1844. Terceiro, que Cristo precisou fazer uma expiação dos pecados desse santuário celestial, como se esse santuário lá no céu estivesse manchado de pecados. O que eu farei aqui é provar biblicamente que Jesus Cristo concluiu sim a sua obra de redenção na cruz, há 2000 anos atrás. Que após a ressurreição, Jesus Cristo voltou direto ao santuário celestial. Isso não ocorreu em 1844, como dizem os adventistas. E também provarei que jamais esse santuário celestial precisou de algum tipo de purificação. Bem, os adventistas dizem que Jesus Cristo não concluiu sua obra de redenção na cruz. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso. No Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 30, diz: havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Se tudo está consumado, não sobrou mais nada para ser realizado em 1844. São João foi bem claro. Jesus Cristo disse: tudo está consumado, acabou, não precisa de mais nada. A igreja que acredita que Jesus Cristo deixou para concluir a sua obra de redenção em 1844 é uma igreja satânica. E os adventistas do sétimo dia acreditam nisso, inclusive o pastor Jairo de Carvalho, do Ministério Quatro Anjos, o mesmo que diz que João Paulo II é a besta do Apocalipse. No livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, diz assim: porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Prestem atenção como esse texto vai totalmente contra a crença adventista. O texto é bem claro. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo entrou de uma vez por todas no santuário celestial. E ainda mais, o texto diz que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo concluiu sua redenção eterna. Não faltou nada para ser concluído em 1844. Agora eu pergunto, acreditar em quem? Jairo de Carvalho, nos adventistas ou na Bíblia Sagrada? Em outro texto do livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: o ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por homens.